Oi pessoal, eu sou a Becca e esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha de uma das minhas últimas leituras que foi Em Algum Lugar nas Estrelas, escrito pela Claire Vanderpool. Esse livro é da editora Darkside, como todas as edições da Darkside, esse livro tem uma edição muito bonita, a capa é belíssima, tem ilustrações dentro do livro que são, assim, perfeitos, a diagramação é muito boa, então, assim, esse livro... A edição dele é impecável e o conteúdo dele é tão lindo e fofo quanto a capa desse livro. Aqui nesse livro nós teremos como protagonista o Jack, um garoto de 13 anos que recentemente perdeu a sua mãe. E esse é um livro que ele se passa no pós-Segunda Guerra Mundial, então o pai dele ficou ausente durante esses 4 anos devido à guerra, já que ele é um oficial da marinha, e quando ele retornou para casa foi devido ao fim da guerra e à perda da sua esposa, a mãe do Jack. Então, o Jack e o pai, eles perderam muito aquela conexão de pai e filho, principalmente por conta desse afastamento, mas também pela perda da mãe. Então, o pai do Jack escolhe enviar ele para um internato militar, e é aí que a nossa história começa, quando o Jack ele é enviado para esse internato e ele conhece um garoto chamado Early, que é, assim, uma grande estrela nesse livro. Ele também não é o protagonista, mas ele tem grande importância nessa história. É um livro que tem como pontapé a amizade que vai surgindo entre esses dois garotos. E o Early e o Jack, eles têm personalidades que parecem opostas e etc., mas eles também têm as suas semelhanças. E ver a amizade deles se desenvolvendo ao longo do livro é o que faz essa história tão especial. Então, Jack é esse menino que a mãe faleceu recentemente, que tem essa perda gigante e que tá nesse ambiente completamente novo e um pouco perdido. E que vai encontrar o Early. O Early é um garoto que ele tá no internato já há algum tempo, ele não é muito entrosado, ele não tem amigos, ele é bem introvertido. Ele também tem autismo, um grau menor de autismo aqui, que não é o que fica explícito na história, você percebe ao decorrer que você vai lendo o livro, mas que não tá assim explícito na história por causa que em 1945, que é o ano que essa história se passa, meio que ninguém sabia muito bem o que autismo queria dizer, os diagnósticos eram bem raros de acontecer. Então é por isso que, sabe, na história você percebe como leitor, mas não é algo dito no livro, mas é confirmado pela autora do livro. Outra característica super importante do Early é que ele é um gênio da matemática, ele é muito bom com os números, ele se destaca bastante nisso. E aí a gente vai ver esses dois protagonistas que são bem fáceis de se apegar, eles têm as próprias histórias, é muito interessante ver eles dois conversando, tendo a amizade deles desenvolvida, é algo realmente muito fofo de se acompanhar. E é uma amizade realmente bem sutil, que vai crescendo aos poucos, e é algo muito, muito bonito de acompanhar, é bem delicado e etc. Outro ponto importante da história é que, assim, a história do livro, ela começa de fato quando o Jack e o Early, eles forem pegar um barco do internato e forem partir em uma aventura. Eles têm os motivos deles, que são colocados aqui no livro, mas eu não vou falar porque seria spoiler. Mas eles embarcam nessa aventura e, assim, é algo muito, muito interessante. É quando a história de fato começa e engata, sabe? E aí você de fato conhece as peculiaridades de cada um deles e toda a história se desenvolve. Esse é um livro que você, assim, às vezes você esquece que você tá lendo um livro, porque tudo passa na sua mente como se fosse realmente um filme, sabe? Ele não tem nada muito de original na narrativa dele, sabe? São só dois garotos que são amigos, que vão em uma aventura. É algo bem sessão da tarde, sabe? É aquela história que você sente que já viu várias vezes, mas tem coisas aqui que é especial, sabe, desse livro. Ele passa mensagens muito bonitinhas, sabe? Ele passa coisas muito bonitas, muito delicadas. A descrição da autora também é realmente algo muito rico. E também é um livro pelo ponto de vista de crianças, então ele tem aquela pegada mais infantil, bem mais juvenil, não tem grandes reviravoltas, grandes plot twists. É a jornada pela jornada, sabe? Não vai acontecer nada drástico nem nada do tipo. E é isso que você vai encontrar nesse livro, sabe? Dois garotos que têm as próprias questões, envolvidos nessa aventura, nessa amizade. E é um ambiente muito confortável para o leitor. Eu me senti totalmente capturada pela história. E assim, é um livro muito gostoso de ler. A sensação de estar lendo ele, de estar acompanhando os personagens é algo, assim, de dar um quentinho no coração. Um detalhe desse livro é que ele vem com esse calendário semanal de artistas que o Early escuta ao longo da semana. Então ele tem ali artistas que ele escuta em determinados dias, dias que ele não escuta música nenhuma.
e etc. É algo bem bonito, não é mega importante no enredo do livro, mas é algo bem fofo, é um detalhe bem bonitinho do livro. Esse é um livro que ele também vai falar muito sobre amizade, como eu já disse. Ele também fala sobre seguir em frente, sabe? Porque os personagens aqui, eles têm a questão, é um mundo pós-guerra, então assim, sabe? O próprio mundo não estava muito sabendo como seguir em frente. Isso se reflete em alguns personagens desse livro e afeta até mesmo as crianças, mas também é um livro que ele fala muito sobre saber retornar para casa, de estar perdido e se encontrar, de lidar com a sua dor e com a dor do outro, sabe? Que realmente eu acho que essa parte é muito bem feita ao a autora falar sobre a relação do Jack com o pai, que são duas pessoas que perderam um pouco a conexão, mas é porque nenhum consegue enxergar tão bem a dor um do outro. Isso também se reflete na relação do Jack com o Early e em outras relações aqui no livro também. Então, assim, é um livro que, como eu disse, tem mensagens muito fofas, passadas de forma bem simples, e é uma jornada de ler esse livro, sabe? Uma jornada muito gostosa. Falando de aspectos negativos no livro, eu não vou ter nada pra falar, porque esse livro me agradou em absolutamente quase todos os aspectos. Eu curti muito ele. Eu me desagradei um pouco por ter muitos clichês no livro, sabe? Mas também, refletindo, não é algo que me incomode. É algo que eu acho que é necessário no livro. A autora soube amarrar tudo muito bonitinho no final. E os clichês ela sabe utilizar e passar a mensagem que ela quer passar. Então, não é algo que incomoda a sua leitura. Uma coisa que tem algumas pessoas que leem e não gostam, mas que no meu caso eu amo muito, é que dentro dessa história tem uma outra história sendo contada. Ou seja, além de ter a história do Jack e do Early, o Early ele vai contando para o Jack e alguns outros personagens a jornada de um certo personagem que ele inventou aqui no livro, uma história que ele criou. E é uma história bem curta, tem poucas páginas dentro do livro, os capítulos que vão contando essa história. E é uma história que se encaixa muito bem, se entrelaça perfeitamente com a jornada do Jack e do Early. Então eu achei super gostosinho de ler essa parte. Tem gente que pode se incomodar com isso durante o livro, mas eu particularmente curti e não me atrapalhou em nada, não atrapalhou em nada a leitura. Fluiu super bem, é um livro super fluido e muito, muito bom. É um livro que eu realmente acho que vale a pena dar uma chance. E nas considerações finais, esse é um livro mais infantil, que tem aquela pegada da inocência que é bem interessante de ler. Também uma pegada muito de descoberta dos personagens, descobrindo coisas novas, descobrindo percepção do luto, das perdas, e tudo isso pela perspectiva de uma criança. Aqui também temos trechos muito emocionantes. Esse livro ele tem o poder de fazer algumas pessoas chorarem. Não foi o meu caso, mas eu não me surpreenderia se alguém chorasse lendo esse livro. Tem trechos realmente muito bonitos. Os personagens são muito legais, eu achei eles fáceis de se apegar, são personagens que eles têm camadas, eles são bem desenvolvidos, a gente compreende as suas atitudes, e enfim, sabe, são crianças, é algo muito gostoso de acompanhar também. É um livro de pouco mais de 200 páginas, então ele é extremamente curto, os capítulos também não são muito longos, o que torna tudo bastante fluido e bem rápido de ler. Então, assim, gente, eu realmente recomendo esse livro, acho que é uma leitura que vale super a pena, e esse foi o vídeo. Tchau, tchau e até o próximo!